Opa, alô, 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 tá me ouvindo? Opa, tô. Bom Beleza, dia, me ouve bem? tranquilo? Tranquilidade. Show de bola. Então você tá precisando de uma força aí em matemática 1. É anterior de Ah, cálculo isso? então, nessa primeira questão aí, por exemplo, eu teve umas que eu fiz de boa, mas, por exemplo, a J deu. ah, peraí, é que eu não. Eu fatorei de um jeito que, por exemplo, a F e a G Aham. deu x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x. Tô Eu vou te falando assim, mandar não a vai me ajudar, foto. cara. Melhor tu mandar. Tá? Ó, para começar, eu tô te mandando um negócio de produtos notáveis aqui, talvez isso seja importante nessa questão de fatoração. Mas para resumir, fatorar é achar as raízes, né? Então, se você acha as raízes, você consegue fatorar tranquilamente. Você mandou aqui a. Tá, mas tu tem algum problema na F? Então, Tem na de- verdade, isso é de um amigo meu. Eu não entendi muito bem como é que chegou a essa conclusão, entendeu? É calouro, cara? Acabou de entrar na faculdade? Então, tô. Tipo, meu pré-cálculo era bom em matemática no colégio, Ah, isso não importa. mas meu pré-cálculo tá muito ruim, assim. Os conceitos, a base eu esqueci bastante coisa, assim. Aí eu tava querendo um reforço para relembrar essa base, assim, Quando que tu conceito vai ter base. prova? É, dezembro, lá por meio, tem um mês aí. Ah, tem tempo ainda. Tá bom, cara. Antes de continuar, posso gravar a aula, depois tu pode reassistir no YouTube. Beleza, Tudo que eu fizer de conta eu vou te enviar no WhatsApp, não precisa copiar nada, tá? tá. Você tá no computador? Aham, Tá vendo esses três pontos aqui na parte de baixo do Google Meet, ali do lado de onde desliga o teu Google Meet? sim. Clica nele, depois clica em alterar layout, depois clica em destaque. Eita, o meu tá em inglês. Então, change layout, spotlight. Isso. Deve ter ficado um pouco maior aí, né? Ah, Você também pode segurar a tecla Ctrl do seu teclado e ficar apertando menos. Então, segura ela aí, fica apertando menos, vai ajudar na visualização. Você também pode dar dois cliques na tela para deixar em tela cheia. Muito bem. sim, tá bom, sim. Bem, eu recomendo porque às vezes corta o que eu estou mostrando. Entendi. Ah, Tá, tá mostrando tudo direitinho. você não sabe? Não estou escrevendo nada ainda. Eu garanto para você. Então é importante que você dê dois cliques aí e faça isso. Bem, anyway, vamos lá. Eu vou fazer a F. Beleza. Para fatorar, né? Você tem que entender que fatorar é escrever em fatores, pedaços. O problema é que para fazer isso é importante conhecer as raízes. Quando a gente sabe as raízes, a gente sabe fatorar os polinômios. O que que são raízes? Raízes são os valores que você joga na conta e ela zera. Muito bem. Então aqui, né, nós temos raízes bem específicas, né? Porque para zerar esse polinômio, a gente tem que colocar o 2 ali, né? A gente sabe que 2 ao cubo é 8, certo? Sim.
Só que não dá para simplesmente escrever sem maiores preocupações que isso aqui é x menos 2 ao cubo. E de modo geral é isso. Quando você sabe as raízes de um polinômio, você escreve x menos a raiz vezes x menos a outra raiz. E assim vai para todas as raízes, certo? Uhum. Só que às vezes, é, principalmente para polinômios de maior grau, como é o cubo aqui, Não dá para fazer não vai baixo. dar para fazer isso. Ou quando tu tens raízes complexas, também não dá para fazer isso. Então, nesse caso aqui, não dá. Só que esse caso aqui, nós temos uma situação bem interessante, porque isso aqui é a diferença de cubos. Isso aqui é um cubo, isso aqui é um outro cubo, né? Porque 8 é 2 ao cubo. Então, é a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é x ao cubo menos 2 ao cubo. Beleza? E quando a gente tem uma situação como essa, que é o cubo menos ao cubo, vai ser o quê? Eu te mandei uma lista com um monte de produtos notáveis. Então, alguns são importantes você decorar, tá? Por exemplo, esse caso aqui. Então, um jeito de resolver isso aqui é decorando, tá bom? Que vai ser o primeiro jeito que eu vou te mostrar. Você tem que decorar esse negócio. Que vai ser A menos B multiplicar ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula que você pode decorar, tá bom? Sim, Muito bem. Então, daí, se você decorou isso, não tem muito segredo. É só você identificar que, para esse caso, o A é o X e o B é o 2, certo? certo. Entendido? Daí é só você fazer a substituição. Então, utilizando essa regra, vai ficar x ao cubo menos 2 ao cubo, que é 8, né? Igual a x menos 2, que multiplica x ao quadrado. Tô só usando essa regra, tá vendo? Sim, Mais x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então você consegue fatorar, beleza? Já tá fatorado aqui, só vou dar uma melhoradinha. X ao quadrado mais 2x mais 4. Então eu fatorei, porque eu percebi que isso era uma diferença de cubos. Ou seja, um dos vários produtos notáveis que eu mandei para você, tá bom? certo. É, Ah, aqui estava explicado fazendo uma divisão do x ao calma, man, quadrado. calma. Tô falando que é um jeito. Sim, sim. Tem outro jeito que é com a divisão. Mas você tem que Não, então, perceber que isso aqui é bem mais simples. Se você decorar, é bem mais simples. sim, Só isso que que, eu como você tava. pode ver na lista lá, tem muitos para decorar. Então, não é jogo tu tentar decorar todos, né? O que sempre vai funcionar, independente de decorar ou não, é divisão de polinômio. Uhum, Só que para fazer divisão de polinômio, você vai chegar na mesma resposta, vai dar no mesmo. Só que para conseguir começar a divisão de polinômio, você tem que achar uma das raízes primeiro. Por quê? Porque quando a gente tem um polinômio ao cubo, de grau 3, como é esse aqui, não existe uma fórmula de Bhaskara para achar as raízes, né? Quando a gente tem lá os x ao quadrado, a gente faz Bhaskara. Daí a gente consegue encontrar as duas raízes. Aquela resposta final lá, quando a gente faz Bhaskara, são as duas raízes, né? E elas nos ajudam a fatorar. Só que aqui a gente não tem, né? Como fazer isso? Portanto, a gente vai ter que entender uma coisa antes de mais nada. A gente vai entender o seguinte: polinômios um grau acima de 2 não são possíveis de fatorar sem divisão, pois não temos uma fórmula de Bhaskara para resolvê-los. Então vamos dividir até obtermos um polinômio de segundo grau.
ok? Então a gente vai ter que pegar esse x ao cubo e dividir por alguma coisa para, para que a gente consiga transformá-lo num polinômio de segundo grau. Temos que dividir por um fator desse polinômio, que vamos descobrir olhando ou testando. De novo, a gente não tem uma fórmula para achar aqui. Porém, a gente também não é burro. A gente olha para esse negócio e percebe, pô, o 2 é um dos fatores, certo? O Certo, 2 é uma das raízes. Porque se eu coloco o número 2 aqui, vai ficar 8 menos 8, que é zero, certo? certo, Então, se o 2 é uma das raízes, eu posso fazer a seguinte divisão, se liga. X ao cubo menos 8 dividido por x menos 2, ok? É sempre x menos a raiz, beleza? Sempre x menos a raiz. Então, eu quero que você tenha uma ideia aqui semelhante ao que você faz desde criança quando faz uma divisão. Quando nós temos, por exemplo, 6 dividido por 3, a gente sabe que a resposta dá 2 e o resto é zero, né? Por quê? Porque o 3 é um divisor de 6. A gente também sabe que se pegar esse negócio e multiplicar, vai dar igual a 6, né? 3 vezes 2 igual a 6. Ou seja, existe muita relação aqui entre os termos na divisão, o termo que está aqui, quando o resto dá zero. E só dá zero porque o 3 é um divisor de 6. Né? Então o mesmo vai acontecer aqui. Porque eu sei que esse cara é um divisor desse. Tem que ser. Porque o 2 é uma raiz. Ok? Então eu já coloquei um fator aqui que é divisor desse cara. Quando a gente coloca x menos uma das raízes do polinômio, nós temos um divisor. Então agora, a hora que eu dividir, vai dar resto zero. E o que aparecer aqui, tal qual na divisão que eu acabei de apagar, quando eu multiplicar por esse cara, vai ser igual ao que está aqui. Ok? certo. Então, bora dividir. Então, divisão de polinômio é algo que a gente aprende quando é criança, lá no 7º ano, né? Às vezes a gente esquece. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que multiplicar pelo maior grau do que está na chave para dar o maior grau do que está fora da chave? Então, o que eu tenho que multiplicar aqui para ficar exatamente igual a x ao cubo é o x ao quadrado. X ao quadrado vezes x normal vai dar x ao cubo. Aqui eu sempre troco o sinal. É que nem quando eu faço uma divisãozinha. Eu coloco 2 aqui, mas aqui vem o menos 6. 2 vezes 3 é 6. Mas aqui vem com o sinal trocado. Quando eu coloco esse cara aqui, eu não posso multiplicar só por esse. Tem que multiplicar por todo mundo que está em cima da chave. Então tem que multiplicar pelo menos 2 também. Então vai ficar menos 2x. Para cá vem mais menos 2x ao quadrado. Para cá vem mais 2x ao quadrado. Sempre troca o sinal. Essa primeira conta sempre dá zero. E quem vai sobrar aqui vai ser 2x ao quadrado menos 8. Então agora, de novo, eu tenho que olhar para o maior grau e pensar. O que é que eu tenho que multiplicar pelo x para dar 2x ao quadrado? Eu tenho que multiplicar 2x, concorda comigo? Sim, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Para cá vem com o sinal trocado. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Então, para cá vem com o sinal trocado. Então, o primeiro cara é sempre zero. Vai sobrar só 4x menos 8. De novo, vou me perguntar a mesma coisa. O que é que eu tenho que multiplicar por x para dar o maior grau? O que eu tenho que multiplicar por x para dar 4x? Tem que multiplicar o 4. Fazendo a multiplicação, fica 4x, vem com o sinal trocado. E aqui, como esperado, deu menos 8. Troca o sinal mais 8. Então vai ficar 0. Ok? Acabou a conta. Quando não tem mais nada para descer, né, não temos mais nada, sobrou só 0, diferente dos outros casos que aqui sobrou termos, né? Aqui eu pude descer o 8. Aqui já não tinha mais nada para descer. Só que sobrou coisas dessa divisão. Sobrou esse residinho aqui. Daí,
Eu terminei, agora deu zero, então de fato aconteceu o que eu falei. Uma divisão com zero. Por quê? Porque esse cara é o divisor desse, é um divisor deste. Então, de acordo com o que eu te ensinei agora há pouco, né, cara? Eu posso multiplicar aqui e vai ficar igual a isso aqui. Então, eu posso dizer que x ao cubo menos 8 é igual a esse divisor aqui. Eita, esse divisor aqui que eu peguei de olho, né? Eu olhei e percebi que era 2, vezes esse resultado da divisão aqui. Beleza? Beleza. Então foi assim que rolou. Então tem muitos passos, né? Deixa eu fazer uma recapitulação. Olhei uma diferença de cubos. Então, se é uma diferença de cubos, tem uma fórmula. Pus na fórmula, observei quem é o A e quem é o B. São esses caras, para o nosso probleminha. Só pus na fórmula e já era. Olha só como foi 1000 vezes mais rápido, né? Se Sim, você sabe de cor. Perceba que a resposta foi a mesma que eu obtive lá embaixo, né? Quando você não sabe de cor, quando você não tem essa tabela que eu te passei para ajudar, o que você vai fazer, man? Você vai fazer a divisão. Só que para começar a divisão, você, uma vez que tens um polinômio de terceiro grau, tu vai ter que observar uma das raízes, né? Então, olha aqui, pô, uma das raízes é 2. Então, eu vou pegar meu polinômio e vou dividir por 2. Beleza? Sempre x certo. menos a raiz. Então, se a raiz por acaso fosse menos 5 aqui, fosse menos 5, por exemplo, aqui você tem que colocar x mais 5, ok? Que é sempre menos a raiz, tá bom? Então, eu fiz as divisões aqui, essas técnicas, é sempre pensando no maior grau, tanto da chave quanto do fora da chave. Blá, 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 chegou no zero, como esperado, chegamos na resposta. Agora você poderia estar pensando, tá, professor, mas não dá para fatorar esse cara aqui? É uma possibilidade, né? Fator, a gente sempre quer o menor possível. Sim, Só que aqui nós temos um x ao quadrado. Porém, eu sei que não vai ser possível fatorar isso aqui. Porque eu sei que isso aqui não tem raízes. Vamos tentar fazer a Bhaskara para ver? Tu vai ver que não tem raízes. Eu sei de olho, né? Mas você não sabe. Ó, zero. Então quem é o delta? Bhaskara eu acho que você sabe fazer. Ou você tem sim. dificuldade em fazer Bhaskara? 2 ao Tem. quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c. Então vai ficar 4 menos 16. Ou seja, deu negativo. Delta negativo não tem raízes, lembra? Sim, Então por isso que não dá para fatorar esse cara aqui. Então a gente para aqui. É impossível fatorar esse cara. A gente não vai usar raiz complexa aqui, claro. Beleza? beleza. Show de bola então, man. É porque isso que eu fiquei meio na dúvida, porque fatorar você pensa num número menor, né? Só que quando tá fatorando Pois é, e os você está certo. cubos, A gente sempre fica tem um que troço fatorar grande. isso. A gente sempre tem que fatorar em caras o menor possível. Só que às vezes a gente não tem, né? Como foi o caso aí dessa colorida. O mesmo poderia ter acontecido com ah, uma outra coisa, né? Um cubo com uma quarta poderia ter só raízes complexas, né? Mas aqui não tinha. Aqui não tinha raízes complexas. Ah, quando Ou melhor, até tem raízes complexas aqui, mas a gente não vai escrevê-las, né? Não, porque isso aqui, né, esse termo nos dá raízes complexas. Então, a gente não coloca, né? Mas se pudesse, aí teria que colocar x menos 2i, x mais 2i. Mas ia ficar muito feio, né? Muito bem. a G ali, G que é Magazine, vamos a ver. quarta, Deixa eu não ver tem aqui. nem produtos notáveis, né? Aí eu só dividindo. G. Ah, karma aí, karma aí, karma aí, que essa aqui tá no estilo do produto notável, você que não viu. Existe um produto notável muito importante que a gente aprende lá a ficar. Tava dando aula disso agora mesmo pro outro aluno. Juro pra você. O Luquinha aqui. Tava fazendo um produto notável igual a esse. Ele tá no 8º ano, se não me engano. Qual que é o produto notável aqui? É você perceber que isso aqui é uma diferença de quadrados. Então, lá na diferença de quadrados, nós temos o seguinte.
Quando nós temos A menos B vezes A mais B, fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse é um dos primeiros produtos notáveis que a gente aprende, certo? certo, Daí você pode estar pensando, ah, mas cadê os quadrados aí, professor? Tá aí, pô. A gente pode perceber que o A é igual a x ao quadrado. Então, A ao quadrado é x à quarta, certo? E o B é igual a 4. Então, B ao quadrado é 16, certo? certo, Como ele quer fatorar aqui, então eu vou inverter a ordem que eu escrevi as coisas, mas não muda absolutamente nada, tá? Olhar a conta no espelho não muda a resposta dela. Então, nós fizemos a identificação de quem é o A e quem é o B, certo? O A é x ao quadrado e o B é 4, porque quando eu elevo o A ao quadrado dá x à quarta, quando eu elevo o B ao quadrado dá 16. Belezas? Então significa que eu consigo escrever esse cara aqui como A ao quadrado, ou melhor, A que multiplica B. Ah, desculpa. Ó, eu vou pegar esse cara que já está resolvido, vamos dizer assim. Esses dois caras são o mesmo, né? E vou escrever fatorado. Porque o que o problema está pedindo é para escrever fatorado, certo? certo, Então, quem que é A? A é x ao quadrado. Agora menos, quem que é B? B é 4. Agora vezes A, x ao quadrado. Agora mais B, 4. Beleza? Então tá fatorado. Só que agora, vamos dizer assim, eu fiz a parte fácil, rápida, né? Agora, vamos ver se é possível fatorar mais. Que nem no problema anterior, né? A gente chegou numa resposta, não conseguiu fatorar mais. Agora vamos ver se a gente consegue ou não consegue, né? Vamos pensar nesse cara aqui, primeiro. Ele tem raízes, ou seja, ele tem valores que se eu jogar no x, vai zerar o que está no parênteses? Tem, né? Com dois, certeza. O 2 e o menos 2, concorda comigo? sim, Exatamente. Então, se você concorda comigo, a gente nem precisou fazer conta aqui. Vai ficar x menos 2 vezes x mais 2. Ou seja, quem que é isso aqui? De novo, o binômio da diferença. Porque eu tenho um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado. Um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado. Tá vendo? O 4 é um 2 ao quadrado. Então eu apliquei de novo o binômio da diferença. Agora aqui não tem raízes, né? Porque não existe nenhum valor que eu possa jogar aqui que vai dar menos 4. Que é impossível, né? Você ter menos, você ter uma resposta negativa quando você tem um valor ao quadrado. sim, Então, por isso que a forma mais fatorada daquele polinômio é isso aí, beleza? Então tá aí, cara. Fatoradaço pra você aí. Durante a minha aula, eu sempre peço para os alunos fazerem algumas contas, tá? Então eu vou pedir para você fazer duas contas parecidas com as que nós acabamos de fazer, beleza? beleza, Eu vou te mandar também o que a gente fez para você não ter segredo. Durante essas contas, eu costumo pedir para os alunos não ficarem me perguntando coisa, porque na hora da prova eu não vou estar lá para ajudar, né? Então eu vou querer que você faça essa fatoração aqui. Eu vou. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Do jeito que o professor aceitar na prova. Vou te mandar o que nós fizemos aqui. E boa sorte aí, cara. Faz do teu jeito, quando terminar, me manda uma foto. Tá bom? beleza.
Mandar aqui. Bem, você escreveu bonitinho, muito bem, utilizando a produto notável, beleza. Agora eu gostaria que você fizesse com divisão, pode ser? Tá. Vai dar a mesma resposta, então você já tem um norte, vamos dizer assim.
Manda. Vamos ver aqui. Ah, daí você percebe que o 3 é uma das raízes, maravilha. Vai fazendo a divisão. Vamos ver se a divisão tá toda certa aqui. Tu só não me enrolaste. Ah, multiplicou, trocou o sinal. Daí aqui, por que tem três números aqui? Tudo bem, não entendi, mas sobrou aqui. É, tá bom. Seria interessante tu colocar menos 9x mais 27 aqui, mas beleza. Daí para finalizar, a multiplicação desses dois caras dá isso. Show. Show, show, show. Essa foi a primeira que a gente fez. Agora vamos fazer uma dessa aqui, tá? De novo, é interessante que tu faça os dois métodos. Beleza. Deixa eu pensar uma bonitinha aqui. Vai ser 16 x à quarta menos 225. Ok? Então, de novo, né? Para fazer pelo binômio da diferença, identifique quem é A e B, né? Perceba que são quadrados de quadrados. Isso vai ajudar bastante, tá bom? A gente pode evoluir.
Esse 16x me deu uma confundida. 16 não é 2 a quarta? Sim. 16 é 2 a quarta. Então tu tem ali 2 a quarta, x a quarta, né? Então é como se tu tivesse aqui 2x a quarta, né? E aqui 5 a quarta, claro. Então é assim que você vai fazer, beleza?
Em vez de colocar para 5 a quarta, eu posso transformar em 25 elevado a 2. Você vai ter que fazer isso, né? Foi o que nós fizemos aqui, né? Com o 4, 16. né? Exatamente, 16, 4, exatamente. Só que esse cara acabou virando 2 aqui no outro momento. Então é isso, né? Segue a lógica que eu fiz. Vai ser a mesma, tá? É isso aí. Outra forma de escrever aqui, né? Seria do tipo 4 x ao quadrado, né? Ao quadrado, menos 25 ao quadrado, né? Uma outra forma, claro.
Eu fiz do primeiro jeito, mas do segundo eu vou começar a divisão com qual Bem, expressão? a questão é que para fazer do segundo modo, né, com a divisão, você tem que perceber alguma raiz, né? Então você percebe, né? Daí vai da tua experiência, né? Vai do que tu acha aí que vai bater. Por exemplo, eu, olhando para isso, não sei qual que é a raiz, entendeu? Aí que tá o problema. Então não é tão claro assim. A raiz aqui é um número de fração. Tanto é que quando eu fiz a outra ali, eu não te pedi também para fazer por. Até aqui seria mais fácil, né? Fazer por divisão. Mas essa aqui fica ruim fazer por divisão porque é com fração, tá? É, Então não vamos fazer. Então eu acho que você pegou a ideia básica aí desses probleminhas. Muito bem. Tem algum outro aí que você queira ver dessa lista? a gente podia ir para 2 Sim. a P ali. D P de de dado? quê? D? P, Qual? P de D de. Pablo. Beleza. Vamos ver como é que simplifica essa aqui. Eu fiz Nós. aqui, cheguei a x elevado a 5 quartos, mas não sei se está certo. Bem, eu estou gostando do que eu estou vendo aqui. Nós temos o que parece ser um quadrado perfeito dentro da raiz. Parece que o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, mais vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está parecendo muito um quadrado perfeito, tá? Então, eu bati o olho e já percebi isso, beleza? Então, por exemplo, aqui, man, nós estávamos fazendo um pouco de produtos notáveis, né? E nós temos o produto notável A mais ou menos B ao quadrado, que é um quadrado perfeito. Então, ficas com A mais ou menos duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Isso aqui tu pode obter facilmente fazendo a distributiva, né? Então, é, é isso que nós vamos usar ali, porque para o nosso caso, a gente consegue reparar algumas coisas. A gente pode perceber aqui, tem a ver com raiz de x a parada, certo? Eu vejo um raiz de x aqui, eu vejo um 2, eu vejo um 1. Provavelmente, né, olhando para esses dois caras, eu vou ter que o b é um e que o a é raiz de x, certo? Mas foi só uma primeira ideia que eu tive. Vamos testar? Vamos fazer aqui raiz de x mais um e ver o que acontece? É, quem que vai ser o quadrado do primeiro aqui? O quadrado de x, o quadrado de raiz de x é x. X mais 2 raiz de x vezes um mais um ao quadrado. Daí a gente fica com x mais 2 raiz de x mais um. Ah, muito bem. O problema é que apareceu só x, né? Não apareceu x ao quadrado, certo? Então não tá batendo. Concorda comigo? Ah, então já não foi a primeira ideia que eu tive. Curioso. Ah, e aí? Parece que não tem como simplificar isso aqui, cara. Eu acho que o professor cometeu um erro, tá? Eu acho que não era para ter esse x aqui, tá? Ou melhor, desculpa, não era para ter esse quadrado aqui, beleza, cara?
Senão não dá para simplificar, te garanto, tá bom? Então, teu professor cometeu um errinho na P de digitação. Ele não queria colocar esse quadrado aqui. Porque daí fica perfeito, tá vendo? Agora o que está aqui é exatamente o que a gente obtém quando faz esse produto notável aqui, o trinômio quadrado perfeito. Então eu acho que é isso, tá? É... Porque não tem como simplificar, beleza? Beleza. Aí olha só o que rola. A gente fica com esse x mais 2 raiz de x. Então a gente entendeu que o que está dentro da raiz é um negócio ao quadrado agora. Então vai ficar com a raiz quadrada de raiz de x mais um ao quadrado. Daí simplificando, tu ficas com raiz de x mais um. Daí ficou legal, né? Agora, diferente disso, não tem, cara. Não vai ter, beleza? É, teu professor provavelmente cometeu um errinho de digitação. Mas pra, pode botar x, raiz x, tirar x elevado a meio, aí fica mais simplificado, tanto Ah, faz. claro, isso aí é uma questão de estética, né? A questão é que a simplificação já foi, beleza? Entendi. Agora, nesse caso, o que que eu fiz, né? Eu bati o olho e percebi, pô, tá um estilo de trinômio quadrado perfeito aqui. Só que às vezes a gente não consegue saber exatamente quem que vai ser o A e o B. Então nós precisamos ter um pouco mais de atenção. Portanto, eu vou copiar aqui, vou colocar um ou, né? A outra forma que a gente vai fazer. Bem, quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu tenho o seguinte, eu tenho o, digamos que eu tenho A mais B, né? Que eu falei ali. Vamos ficar com A quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, beleza. Então agora como é que a gente vai reparar quem é quem, né? É só fazer por comparação, entendeu? Então, a gente consegue comparar aqui os caras. Por exemplo, eu olho pro o cara e é um, então o B tem que ser um, né? Agora eu olho pro X e como aparece A ao quadrado, então significa que o A tem que ser raiz de X. Porque quando eles aparecem ao quadrado, né? Eles. Uma coisa que está na raiz ao quadrado, ela some, né? Some a raiz e fica só o cara que está dentro da raiz. Beleza? Então foi o que aconteceu. Então vamos fazer o 2AB e ver se bate o que está ali. 2AB. Quem é o A? O A aqui da minha percepção foi raiz de X. Quem é o B? O B é 1. Então dá exatamente o que tem lá, né? 2AB é 2 raiz de X, que é o que apareceu ali. Ok? Então é sempre Certo. por comparação. Daí uma vez que você repara, né, que é um trinômio quadrado perfeito, claro, nem sempre vai ser, né, mas aqui é. Aí você consegue escrever como algo com essa sominha A ao quadrado dentro da raiz, como tinha uma raiz aqui inicialmente no problema, você consegue simplificar, beleza? Então, cara, eu baseado nisso que eu te mostrei aqui, eu vou te pedir para fazer uma também. Segue a exata mesma lógica. Então, eu só preciso pensar aqui uma coisa. Deixa eu fazer no ladinho aqui para você não ver. Não vai ficar muito fácil. Bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, para facilitar a tua vida. Y ao quadrado mais 4x mais 4. Beleza? Também vai dar para simplificar utilizando a ideia de trinômio quadrado perfeito, beleza? Vou te enviar aqui o que eu fiz para você usar como referência. Infelizmente, mano, tem que fazer as coisas porque se só eu fazer, você vai achar que
que é muito fácil, que é muito óbvio. Quando agora você pegar para fazer, você vai ver que não é tão óbvio assim. Vou deixar aparecendo aqui. Você tem que resolver esse que eu escrevi ali embaixo. Vamos ver. Ah, bem, não é isso aí, mano. Porque qual que é a ideia? O que tu tem ali dentro dá para ser escrito como um trinômio quadrado perfeito, ou seja, dá para você escrever como um termo mais outro ao quadrado. Então não vai sobrar aquele 2x ali, entendeu? Ó, deixa eu te mostrar. Vou fazer igual eu fiz antes. Por comparação, a gente sabe que existe o a mais b ao quadrado, que é igual a quadrado mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. A gente olha para o nosso, consegue fazer um vínculo, né, desse cara com esse e desse cara com esse, certo? Certo. Agora, eu olho e percebo, pô, então o a tem que ser y e o b tem que ser 2, certo? Então, se eu colocar
Agora, olha só, posso até fazer. Da outra vez eu fiz assim: 2 vezes A vezes B. Vai ser em quem, então? 2 vezes Y vezes 2, que é 4 I, que é 4. Eu coloquei X aqui, é que burro, desculpa, cara. Ai, é costume, eu queria ter colocado Y aqui, acho que foi isso que te confundiu, né? Putz, agora que eu percebi que eu coloquei um Y lá, cara, desculpa. Ah, que burrice a minha. Era pra ser Y ali, pra fazer o trinômio quadrado perfeito, entendeu? Putz, cara, vacilo meu. Vi que era um X ali, é costume, né? A gente coloca X o tempo todo, quis usar uma letra diferente aqui, caguei o rolê. Mas tudo bem, vou fazer essa e vou te pedir pra fazer uma parecida, agora você percebeu o meu erro. Ó, Tranquilo. olha só, daí o que rolou aqui? Fizemos a comparação, ficou desse jeito. Então, de fato, né, eu consigo escrever ali como raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado, ou seja, y, desculpa, a mais b ao quadrado, ou seja, y mais 2 ao quadrado. Né? Ou seja, essa coisa que está aqui dentro pode ser reduzida como esse trinômio quadrado perfeito. E como ele está dentro de uma raiz, corta, né? Aí vai ficar igual a y mais 2, só isso. Então a simplificação daquilo tudo ali dentro da raiz fica simplesmente y mais 2. Beleza? Então eu vou fazer outra aqui para você, cara. Agora sem o x ali na burrice. Ah, que vacilo, cara. Vamos lá. Vai ficar 9x ao quadrado. Ah, vou pensar aqui para ficar bonitinho, tá? Mais 12x 4. Ok? Agora é um level acima aí, mas agora tu já viu fazendo bastante exemplo. Você só precisa identificar quem é A e quem é B de novo, tá bom? Vocês, vai lá. Depois compare com o cara que tá no meio, daí você provou que você tem um trinômio quadrado perfeito. Daí a raiz corta ele, fica bonitinho.
Mandei. 21? Como assim? Não entendi esse 21 ali. De onde você tirou 21, cara? Aqui, é 21 mesmo ou eu tô vendo errado? Ah, o A e o B eu acertei, não? O A é 3x e o B é 2, perfeito. A questão é que, uma vez que você percebeu isso, agora você tem que provar que tá certo encontrando o termo do meio. Fazendo 2AB, né? Se você multiplicar 2 vezes A vezes B, 2 vezes 3x, 6x vezes 2, 12x. Beleza, bateu o cara que tá aqui. Eu acho que você não pegou a ideia ainda de ter que reescrever dessa forma. Você quer escrever como A mais B ao quadrado, ou seja, você quer reescrever a parte de dentro aqui ao quadrado para poder simplificar, para poder matar a raiz, certo? Certo. Então tu terias que ter escrito ali como, agora que você reparou quem que é o A e o B, né? Você não provou para mim porque você não achou o cara do meio. Mas tudo bem, você observou lá e tá certo a tua observação. 3x mais 2 ao quadrado, certo? Porque o Certo. que está aqui dentro, se você fizer isso aqui, né? Se você levar 3x mais 2 ao quadrado, essa é a ideia de fazer o trinômio quadrado perfeito, você obtém quem está dentro. Daí você corta e consegue reescrever aquilo ali como 3x mais 2. A ideia é essa para simplificação, tá? Muito bem, então é isso aí. Agora, temos outra aí? Tô abrindo aqui. Aqui. Dá 2, né? Quer fazer uma da 2? Aqui ali embaixo. Embaixo da Ah, P. letra Q, você tem que me falar, Isso. pô. Isso é difícil entender. Você quer fazer a letra Q, muito bem. Qual que é o problema da letra Q pra ti? O que deve ser feito, o que não deve? Qual que é a dúvida aí? Então, x vai virar x elevado a meio. Sim, Aí depois é só multiplicar por 4. Acabou. sim, vai ficar 1/2 vezes 4, né? Regra de potência. Então vai ficar x elevado a 4 sobre 2, porque 1/2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 sobre 2. Aí tu vai ficar com 1 sobre x ao quadrado, certo? Certo. Então era só para confirmar. Deixa Só isso. eu ver outra aqui. A gente pode ir para 6, que é de domínio. Claro, determine o domínio. Domínios são os valores que você pode jogar na função. Tem alguma que você queira fazer aí? Vamos para aí. E de Itália. Índio. Bem, o que está acontecendo aqui é, de novo, o que eu acabei de falar, né? Você tem que encontrar, você tem que saber os valores que podem ser jogados na função. E a gente tem uma raiz. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma raiz, a gente não pode ter número negativo dentro dela. Então, a resposta dessa conta aqui não pode dar negativa. Beleza? Agora, como é que eu sei onde essa conta vai ser positiva ou negativa? Eu posso fazer a Bhaskara. Toda vez que tem x ao quadrado, você vai ter que fazer Bhaskara, praticamente. Por quê? Porque aqui, o que nós temos é uma parábola, como você sabe bem, né? O gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, certo? Certo. Se A é positiva para cima, se negativa para Exatamente. Como o nosso A é positivo, eu já desenhei para cima. Agora, perceba que aqui são as raízes, como você sabe bem, as raízes são os valores onde a parábola cruza o eixo x, ou seja, os valores que zeram a tua equação. Quando a gente faz Bhaskara, a gente está procurando raízes.
Já falamos sobre isso lá no começo da nossa aula, muito tempo atrás. Se você olhar para esse gráfico, o resultado da conta tem o sinal da conta tem muito a ver com as raízes. Por quê? Porque se você olhar os valores aqui menores que a menor raiz, os valores de x menores, sempre vão dar respostas positivas, tá vendo? Ó, digamos que o x seja 1 aqui. O zero vai dar uma resposta positiva, o menos um também vai dar uma resposta positiva, o menos 2, o menos 100, 1000, vai dar tudo positivo, certo? Certo. O que significa que para trás da maior raiz é positivo. Pela mesma lógica, para frente, desculpa, para trás da menor raiz é positivo. Para frente da maior raiz também é positivo. Estou falando da resposta, né, do resultado da conta. Porque isso aqui, o valor de y, é sempre do resultado da conta, certo? O resultado, Certo. então, da conta, do cara aqui de dentro da raiz. Então, muito bem. Perceba que, então, maior que a maior raiz e menor que a menor raiz vão te dar valores positivos. Só que entre as raízes é negativo, né? Perceba. Digamos que aqui seja 1 e aqui seja 3. Então, o 2 aqui no meio. O 2 vai te dar uma resposta negativa embaixo do eixo x, tá vendo? Aqui para baixo tudo é resposta negativa. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse ponto te daria uma resposta negativa. Tá entendendo a ideia? Sim. Bora. Entre 1 e 3 é negativo. Exatamente. Então, significa que sempre que tu tiver uma parábola virada para cima, porque o A é positivo, como você muito bem percebeu, você está falando, então, entre as raízes, qualquer valor entre as raízes vai te dar a resposta negativa. Bem, então, sendo assim, vamos lá, né? O que a gente vai ter que fazer, então, aqui, meu caro? Achar as raízes? Então, faz Bhaskara aí para mim, por favor. Faz Bhaskara do cara de dentro. Quando você tiver as raízes, me fala, tá? Certo. Existe a possibilidade de achar só uma raiz? Alô? 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 Fui no banheiro, cara. E aí, chegou nas raízes? Existe a possibilidade de achar só uma raiz? Que Claro, agora
Isso aí você obteve muitas vezes lá no nono ano. Dá 36 menos 36, aí dá zero. Que? Ah, o delta, tu quer É, dizer, o né? delta. Sim, sim. Daí quais foram as raízes? 3. Maravilha, a raiz é 3. Isso mesmo. Então você tem duas raízes iguais. O que significa que o gráfico não será como o gráfico que eu fiz. Porque o gráfico que eu fiz tem duas raízes, né? O gráfico do seu problema não é assim. Ele é assim, olha só. Tem uma raiz só, ou seja, um valor apenas cruza o eixo x, que é o 3, né? Beleza? Certo. Então, diferente do meu caso, como não tem uma parte para baixo, é tudo positivo, né? Independente do valor que você pegue, vai dar positivo. O 3 vai dar zero, né? Se você jogar 3 lá, vai dar zero. Mas não tem problema jogar. Não tem problema que na sua raiz seja zero, né? A raiz de zero é zero. Não tem problema nenhum. O que significa que nesse caso você pode colocar todos os reais. Então eu vou escrever aqui só para ficar específico. Como obtemos apenas uma raiz, significa que nenhum valor de x vai gerar um y negativo. Isso pode ser observado no gráfico acima. Sendo assim, a conta dentro da raiz nunca dará negativa, ou seja, podemos jogar qualquer valor de x. Sendo assim, o domínio, não dominó, são todos os reais, ok? Certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Naquela resposta escrita, só botar É, eu R não sei e como exatamente teu professor gosta, mas a gente poderia escrever assim, todos os domínios, todos os reais. tá. Que aqui não tem intervalo de valores para a gente ter que escrever com mais detalhes. Muito bem. Então, deixa eu começar aqui o próximo negócio. Ah, tá, tem que ver, né? Qual a outra questão que tu queres ver aí? Vamos para J. J? Ah, então, bem, pensa um pouco aí, man. O que você tem problemas aqui se acontecer? É isso que você tem que pensar. Pensa um pouco e me fala. Tem que fazer estudo de sinal. Verdade, porque a resposta não pode dar negativa dentro da raiz, né? Só que também não pode ser zero. Nesse caso, não pode ser zero. Por quê? Porque ele está dividindo. Não pode existir divisão por zero, certo? Certo. Então, analise o sinal aí, beleza? Você pode analisar o sinal, já que você quer que seja positivo, você pode escrever que você quer 2x menos 5 maior que zero, beleza? Então vá lá. Quando você tiver alguma resposta, me manda e eu corrijo se estiver errado. Aqui, diferente do problema anterior, não tem Bhaskara, né? Porque não está ao quadrado.
Deu x menor que 1 ou x maior que 5/2. Vamos ver. Ah, mas, mas eu ignorei a raiz. Bem, a questão é o seguinte, cara. Você perdeu um pouco de tempo aí fazendo aquele varalzinho, porque quando a gente colocou que a gente quer 2x menos 5 maior que zero, a gente já entendeu que a gente quer que o que está dentro da raiz seja positivo. Daí você encontrou certinho ali x maior que 5 meios, ou seja, você encontrou que para que a coisa que está dentro da raiz seja positiva, o valor de x que você vai jogar tem que ser maior que 5 meios. E veja que eu coloquei só maior, não coloquei maior igual, porque a gente não quer o zero. Porque se Certo. der zero, dá problema, né? Não existe divisão por zero. Então pronto, agora você pode escrever a sua resposta, tá? Então domínio vai ser, você pode escrever assim, x pertence aos reais, tal que o x é maior que 5 meios. Uma outra forma de escrever também é você dizer que vai de 5 meios até o mais infinito, tudo aberto, né? São formas de você escrever essa região, tá? Aí você fez um negócio meio tosco lá. Por que que você colocou x menor que um, cara? Não entendi esse x menor que um aqui. Opa, não é aqui. Ah, não, confundi. Por que que você Eu confundiu? tava fazendo questão de estudo adicional. Não, não, não. Aqui é domínio, né? Aqui Sim, você quer só saber o que pode ser jogado na função. Então o problema está na raiz, no fato dela estar embaixo. Então você tem que. A resposta aqui tem que ser maior que zero. Então foi isso que eu coloquei aqui. Eu quero que a parte de dentro da raiz, a resposta ali, a conta de dentro da raiz seja maior que zero. E para isso é só jogar valores maiores que 5 meios. Beleza? Então tá aí o domínio da função. Pegou a ideia? peguei. Show de bola, cara. Aula top. Deu para fazer trocentas mil contas. Vou te enviar aqui, se bem que eu já enviei bastante vezes tudo. E é isso, cara. Precisar de mais aulas, com certeza tu aí. Eu não sei Ah, se tu tens horários pela manhã livre, porque eu tô com bastante horário livre na manhã agora, mais barato, né? Aí, se tu quiser, beleza. fica show. Beleza? Eu anotei aqui algumas coisas, tipo, para cálculo 1, que é essencial, assim, para revisar. Eu Show de botei bola. primeiro, função primeiro grau, função segundo grau, seno, cosseno, tangente, função exponencial e logaritmo, Essa aí é toda a matéria do primeiro ano do ensino médio, né? a Tem que saber bem propriedade funções. da potência e propriedade do logaritmo. Sim. Tudo coisa do primeiro ano do médio. Tem que revisar isso aí mesmo para ir bem em cálculo, tá? Se tu quiser, a gente faz uma revisãozinha top aí, cara. É só você marcar um pacotinho comigo, daí fica legal pros dois, que daí já fica os horários fixos pra ti. Uma aula mais teórica, assim, Como tu quiser, cara. você Eu acho elabora. que se eu só passar teoria não vale tanto a pena, mas se tu quiser, a gente faz. O patrão, o aluno é o patrão aqui, beleza? Daí é isso, cara. Só escolher lá os horários e me chamar, beleza? Os vermelhos também vão estar livres semana que vem, tá bom? Beleza. Então tá bom. A Um gente abraço, valeu, tudo de bom. Eu vou te valeu. mandar um link lá pra tu me avaliar no site.